Quem conhece, confia. Quem confia, se entrega. E quem se entrega, descansa nos braços do Pai. Dorme em paz, fica tranquilo, relaxa. Para que esse desespero todo? Por que você está tão ansiosa, irmã? Por que está tão abatida? Por que ficar angustiada assim? Aí você fala, você não sabe meu problema. Eu não sei mesmo, mas eu sei quem é Deus. Então, fica tranquilo, descruza os braços, relaxa. Você está na casa de Deus. Deus está aqui. Confia nele. Mas são 4 passos: conhecer, confiar, se entregar e descansar. Na mensagem de hoje estaremos estudando a palavra de Deus com o pastor Luiz Gonçalves e iremos ver 4 coisas que nós devemos fazer para que nós possamos ter paz. Por isso, desde já, gostaria de convidar os irmãos a pegar sua Bíblia e assistir esse vídeo até o final, para que você possa sair daqui hoje edificado e instruído, e para que você possa encontrar paz em meio à tempestade, e se ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos. Salmo 37 é um dos salmos que eu mais gosto. Acho que eu devo ter mais pessoas aí que também têm esse mesmo gosto ou preferência. Salmo 37, versículos do 1 até o 7. Vamos ler 7 versículos. Quero falar com os internautas também, agradecer a presença deles. Muito obrigado a vocês por estarem conectados conosco nessa manhã. Salmo 37, verso de 1 a 7, diz assim: Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho e por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Até aqui. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Eu queria destacar nessa manhã com vocês 4 lições que são pilares para uma vida melhor e para uma vida de sucesso, tanto na vida espiritual quanto na vida material, profissional e até familiar. São 4 princípios que nós vamos extrair desse texto, que com certeza serão bênçãos para nós todos. A primeira lição, e eu serei bem objetivo para aproveitar bem os minutinhos. A primeira lição que nós queremos tirar desse salmo está no versículo de número 3, que diz assim: confia no Senhor. Essa é a primeira lição, confia no Senhor. A segunda lição está no verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. A terceira lição está no verso 7, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Já vimos 3, e falta uma. Essa quarta lição, ou esse quarto pilar, eu vou colocá-lo como sendo o primeiro. Vou fazer uma inversão e colocá-lo como primeiro. Essa quarta lição não aparece no texto de forma explícita, mas está de forma implícita. O que vem antes da confiança? É o conhecimento. Então a quarta lição é o conhecimento. É conhecer a Deus. Porque você só pode confiar depois do conhecimento. Olá. Se não há conhecimento, não há confiança. Então assim nós formamos esses 4 princípios. Vamos então recapitular. A primeira lição então nessa ordem seria a confiança.
A segunda, o conhecimento. A primeira lição é o conhecimento, conhecer a Deus. A segunda lição é, sim, a confiança. A terceira lição é a entrega. A quarta lição é o descanso. Então, primeiro a gente conhece o Senhor, depois a gente confia no Senhor, depois a gente se entrega para o Senhor e depois a gente descansa nos braços do Senhor. Se vocês analisarem bem, aqui você tem os princípios básicos para a vida, né? Você não pode, por exemplo, casar-se com uma pessoa que você não conhece. Então, o primeiro princípio é o conhecimento. Você não pode se batizar sem você conhecer. Veja que o princípio do conhecimento é fundamental e indispensável. Você não pode fechar um contrato na empresa sem que você faça toda uma pesquisa para ter o conhecimento do que está em jogo, o que está acontecendo por trás, tudo isso. Tem que haver um conhecimento antes. Você não pode fazer nada importante sem antes fazer uma pesquisa, fazer uma análise, para saber se onde você está colocando o pé, aquilo é seguro. Veja, por exemplo, no mundo político, nenhum deles lança uma candidatura sem antes fazer uma pesquisa de opinião para ter uma ideia de que ele pode avançar ou não. Então, tudo na vida é assim, você tem que fazer uma pesquisa antes, você tem que ter um nível de conhecimento primeiro, para depois você avançar ou não. E isso nós temos que trazer para a vida espiritual. Na vida espiritual é assim também. As pessoas que são inteligentes, elas antes de tomarem uma decisão, elas estudam, analisam, examinam e depois elas tomam as decisões com mais segurança, com mais estrutura, com mais firmeza e autoridade. Jesus mesmo disse, vocês precisam examinar as Escrituras. E Jesus também disse, vocês erram quando não examinam. A falta de conhecimento é um retrocesso e é um perigo. A falta de conhecimento significa que você pode tomar decisões impróprias, que podem custar caro lá na frente. Então, na vida espiritual também funciona assim. O primeiro passo para nós como cristãos é o conhecimento. Se não houver conhecimento, nós não podemos avançar. Por exemplo, como é que eu vou confiar num Deus que eu não conheço? E como é que eu vou me entregar para um Deus que eu também não conheço e não confio? Como é que eu vou avançar dessa maneira? Sabe por que a gente questiona tanto a Deus? Sabe por que o ser humano duvida tanto de Deus? Porque não conhece a Deus. O conhecimento é libertador. O conhecimento te tira de uma situação, de um ambiente sem saída e te coloca num ambiente com várias possibilidades de saída. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente pode confiar nele. E confiar não apenas de uma maneira, vamos dizer assim, somente, vamos colocar pela fé, mas também com conhecimento, entende? A fé inteligente, vamos usar esse termo, uma fé mais inteligente. É quando você tem a fé, mas você tem uma base para essa fé. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo conhecimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, vem pelo estudar a palavra de Deus. Então, aí está uma lição importante, conhecer a Deus. Agora, irmãos, tem uma coisa importante aqui que eu queria partilhar com vocês e com os internautas. Você sabe qual é a regra básica para o conhecimento? É passar tempo com a pessoa, ou com o conteúdo, ou com o livro, ou na biblioteca. É passar tempo, tem que dedicar tempo. Se você não dedicar tempo, não tem conhecimento, certo? Marido e mulher, quer conhecer bem uma mulher, passe tempo com ela. Quer conhecer bem o homem, passe tempo com ele. Quer conhecer bem a igreja, passe tempo na igreja. Quer conhecer bem a Bíblia, passe tempo com a Bíblia. Quer conhecer bem a Deus, passe tempo com Deus. E esse é um problema, porque uma coisa que nós não temos é tempo. Veja, eu falei para vocês que eu fiz uma adaptação do meu sermão por causa do tempo. Então o tempo para nós é um problema seríssimo. Essa semana a gente tentava visitar as pessoas em casa e a gente pensava, eu vou em 2 endereços e acabou o dia. Por causa do trânsito, me tira o tempo. Então é um desafio que todos nós temos. Mas observem que se a Bíblia fala que nós temos que conhecer a Deus, tem que haver um jeito, tem que haver um direcionamento. E a Bíblia Sagrada nos dá o direcionamento. Atenção! Deus não espera que nós o conheçamos 100% como Ele é. Porque 100% como Ele é, nem a Bíblia o descreve. Ou seja, o que está na Bíblia é o suficiente que eu preciso para conhecê-lo. O tipo de conhecimento que Deus espera de mim é o que está na Bíblia. Fora da Bíblia, Deus não espera isso de mim, porque não está na Bíblia.
Então, nós não vamos aqui nessa terra conhecer a Deus 100%, porque Deus não está revelado 100% na Bíblia. Porque se fosse revelar tudo na Bíblia, nem que o mundo inteiro se transformasse em papel, não caberia, disse Jesus. É ou não é? Então, o que tem na Bíblia Sagrada, essa revelação incrível, é o suficiente para que eu e você tenhamos o conhecimento de Deus. Por isso, a primeira lição do Salmo 37 é conhecer a Deus. E aí vem a pergunta básica, né? Então tá, ok, entendi. Tudo certo. E aí como é que eu faço para conhecer a Deus? Se eu não conheço nem minha mulher que está do meu lado. Se eu não conheço nem meu marido que está do meu lado. Se eu não conheço nem os irmãos da igreja que eu estou com eles o tempo todo. Que eu vejo, que eu toco, que eu abraço, que eu converso. Tá, como é que eu vou conhecer então um Deus que eu não vejo? Parece algo absurdo, parece algo impossível, improvável. Parece, mas não é. Repito, o conhecimento que Deus espera de nós é aquilo que está revelado aqui. Deus não espera de você e nem de mim nada além do que está revelado aqui. Então, o segredo para conhecer a Deus passa por 4 áreas para conhecer a Deus. Quer dizer, deve ter mais, mas eu vou citar somente 4. E a primeira fonte que te dá o conhecimento de Deus, a primeira fonte, é essa aqui. Essa é a primeira fonte de conhecimento. Não tem como conhecer a Deus senão pela Bíblia. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus. Quando você senta e abre esse livro para estudá-lo, é como se você estivesse sentado na frente de Deus e Deus olhando para você e você conversando com Ele. Sabe aquele negócio? Uma vez uma pessoa me falou assim: rapaz, eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho? Eu queria sentar um dia com Deus e bater um papo assim com Deus, cara a cara, olho no olho assim com Deus. Eu queria conversar com Deus. Eu falei, maravilha. Então pega a Bíblia, vai no teu escritório, põe sobre a mesa, pega um dicionário, pega um comentário bíblico, pega uma caneta, pega uma régua, pega o que você quiser, pega o computador, pega o celular, pega o que você quiser e senta lá e conversa com Deus. Quando você abre a Bíblia para estudar a Bíblia, é Deus falando com você. O problema é que a gente não para muito para isso. Aqui entre nós, só entre nós. Quanto tempo faz que você não para tudo para estudar profundamente a Bíblia? Na era atual, as pessoas estão muito naquela ideia dos reels, dos cortes, do TikTok. Tudo assim, a gente olha rapidinho, 40 segundos, 30 segundos. E a gente entrou meio que nessa onda. E a gente já não consegue mais ouvir um sermão de 30, 40 minutos. A gente às vezes fica um pouco inquieto e a gente não se concentra, além do TDAH, além de outras coisas mais. E a gente acaba não conseguindo parar tudo para uma concentração assim, de qualidade, sabe? Para conversar com Deus. Às vezes você está falando com uma pessoa, a pessoa está olhando para você, mas não está ali. Já perceberam? Você está conversando com uma pessoa, ela está olhando para você, mas ela não está ali. Aí você fala, ei, está me ouvindo? A pessoa, desculpa aí, fala de novo, o que você estava falando mesmo? Então você imagina, a situação é nossa, nós estamos complicados, muito complicados. Então vem a Bíblia e fala assim, você precisa conhecer a Deus. Tá, e como é que eu vou conhecer a Deus? Pela Bíblia. É preciso tirar tempo para estudar a Bíblia. É através da Bíblia que você conhece a Deus. E isso é incrível. Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a viajar. Voltamos para a adoração infantil, é ou não é? Adoração infantil, a gente começa a viajar. E o professor falou aí, botou um IA, eu estava ligado ali, hein? Então, a gente começa a viajar, você começa a estudar a Bíblia e você fala, uau, isso é maravilhoso, eu não sabia disso. Por exemplo, tudo que eu estou falando para vocês está no Salmo 37. Não é incrível? É incrível. E esse princípio é um princípio para a religião, para a vida espiritual e para os negócios. E para os seus contratos, e para a sua casa, e para a sua família, e para o namoro, e para as suas decisões. É o conhecimento. Foi Jesus quem disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Conhecereis, conhecereis, conhecereis. É o conhecimento. A gente pode conhecer a Deus pela Bíblia, número 1, mas também pela oração, número 2. Oração. E aqui vai uma reflexão para nós. Atenção pessoal da internet, atenção pessoal do coral. Agora vocês formam o coral aí, tá? Pessoal do coral, e atenção todo mundo e os nossos convidados. A oração não é só para pedir e agradecer. Porque a gente vai meio que no automático, no piloto automático. A gente vai orar e já fala assim: querido Deus, obrigado por isso, por isso, por isso, por isso. Abençoe fulano, cicrano, meu pai, minha mãe, não sei o quê, blá, blá, blá. Em nome de Jesus, amém. É quase que uma reza, um negócio decorado, um negócio frio. Não pode. Vamos melhorar isso aí, gente. Vamos melhorar isso. A oração é para você conversar com Deus. Conversar com Deus. Essa semana uma pessoa chegou e falou assim: eu posso conversar com você? Eu disse sim, mas eu preciso de umas 2 horas. Ótimo, fantástico. É isso que eu estou falando. Conversar com Deus. Quanto tempo você quer conversar com Deus? Rapaz, se você pudesse conversar com uma pessoa famosa, você ia conversar só 30 segundos? Não, jamais. Se você pudesse conversar com uma pessoa influente, uma pessoa importante, uma pessoa que você admira, uma pessoa impactante na sua vida, você ia ficar só 1 minuto com ela? Lógico que não. Tem gente que paga milhões para passar um dia com uma pessoa famosa e importante. É assim ou não é? Tem pessoas famosas que vendem o seu tempo e dizem assim: quer passar um dia na minha casa? Custa tantos mil. E tem gente que paga. E vamos lá, vamos ser sensatos, irmãos. Deus é o mais importante, amém? Esse amém está fraco, amém? Melhorou. Deus é o mais importante. E quanto tempo a gente passa com Ele? Conversando com Ele. É ou não é? Então, a oração é para conversar com Deus. E uma vez uma pessoa falou assim: mas não adianta, eu falo com ele não me responde. Eu falei: você já fez terapia? Já foi uma psicóloga? Já foi um psicólogo? Nunca foi? Rapaz, marca uma terapia. Procura uma psicóloga, vai lá para você fazer um teste. Sabe como é que funciona a terapia? Você vai lá, paga, tem que pagar. Aí você senta, e o psicólogo fala assim: pode falar. Claro que eu estou usando as minhas palavras, né? Pode falar. Aí você começa. Fala, chora. Ela dá um lencinho para você. Aí dá uma água para você. E o chorão vai e você fala e ela tá. Ela fala assim: ó, temos 5 minutos. Aí depois que você falou tudo, ela fala assim: te vejo a semana que vem. Aí. E você pagou. Claro que os psicólogos, eles têm uma estratégia, e eu admiro os psicólogos. E eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Acho que todos deveriam fazer. Terapia não faz só quem está no fundo do poço. Faz também quem não quer ir para o fundo do poço. É uma forma preventiva, né? Mas é assim que funciona. E veja a que ponto chegamos. A gente paga uma grana, uma pessoa ouvir a gente. E sabe o que é a oração? É uma baita de uma terapia. Entendeu? Senta, ajoelha, ou deita, do jeito que você quiser, e conversa com Deus. Só que com Deus o negócio é diferente. Porque quando conversa com Deus você não percebe, mas Deus começa a trabalhar na sua vida de uma forma tão incrível, que você fala assim: agora eu estou entendendo tal coisa, agora isso faz sentido e tal. Porque você conversa com Deus e depois você lê a Bíblia. Quando você conversa com Deus, você fala e Deus te ouve. Quando você lê a Bíblia, Deus fala e você ouve. É o diálogo. É assim que a gente conhece a Deus. Então, bora fazer a terapia, né? Primeiro, terapia com Deus. E Deus vai te orientar se você precisa de uma outra terapia. E Deus manda você para a pessoa certa, é ou não é? Para o profissional certo. E Deus dirige a sua vida. Amém, pessoal?
Terceira fonte de conhecimento é a contemplação. Quando você contempla as obras das mãos de Deus. Eu não sei se vocês já... Claro, não é que eu não sei, eu imagino que sim. Que vocês já foram a uma floresta, foram já a lugares incríveis, voltando à adoração infantil, voltando à adoração das crianças, a historinha das crianças. Veja, quando a gente vai a lugares tão extraordinários, você olha assim a natureza, você olha o rio, você olha o mar, você olha uma cachoeira, você olha à noite as estrelas, você olha a lua e você vê tudo que Deus fez, os pássaros, os animais. Tem lugares que você encontra animais diferentes, não é? Pássaros diferentes. E essa contemplação, esse contato com a água, com o vento, com a natureza, com o céu, com a terra. Você tira o sapato, pisa na terra, você pisa na grama, você começa a ter contato com o que Deus fez. E essa contemplação daquilo que Deus fez, revela Deus para você. Quem já fez a viagem de avião noturna, essas internacionais especialmente, e pega uma noite bem iluminada pela lua, é um espetáculo à parte. E você vê a lua e vê as estrelas, aquilo é um estudo bíblico lá de dentro do avião. Você olha pela janela e fala assim, uau, olha isso, gente, é maravilhoso. E você vê que Deus se revela a você por aquilo que Ele mesmo criou. Os céus e a terra revelam a glória de Deus. O Salmo 19 fala sobre isso. E uma quarta fonte de revelação são as pessoas. Você sabia que Deus conversa com a gente e fala com a gente através das pessoas? Deus usa pessoas. Usa crianças, usa jovens, usa adultos, usa idosos. Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos mostrar caminhos. Às vezes uma oração que você fez lá atrás, Deus está usando alguém agora para responder a tua oração. E a pessoa se aproxima, estende a mão para você, te ajuda, e aquilo é Deus respondendo a sua oração através de uma pessoa. Ou através de um emprego, ou através de uma consulta, ou através de uma cirurgia, ou através de uma orientação, de um direcionamento. Então Deus também se revela através das pessoas. Eu conheço histórias incríveis de pessoas que foram instrumentos nas mãos de Deus para revelar Deus para outras pessoas. Mas não esqueçam basicamente da Bíblia e da oração, para conhecer a Deus. Aí assim, quem conhece, confia. Você não daria a chave do seu carro para qualquer um, né? Só para quem você conhece e confia. Você não deixaria a chave da sua casa ou do seu apartamento nas mãos de qualquer pessoa, certo? Só nas mãos de quem você conhece e você confia. É o princípio. Então, se a gente conhece a Deus, a gente confia nele. E se a gente confia em Deus, não importa se está chovendo ou se parou a chuva. Não importa se está frio ou se está calor. Não importa se está tudo bem hoje ou se não está tudo bem hoje. Se você confia em Deus, você sabe que Deus está no comando. Quando a gente começa a reclamar disso, reclamar daquilo, isso é uma indicação, é um indicador de que a gente não conhece a Deus e não confia nele. É fundamental conhecê-lo e é fundamental confiar nele. A gente se desespera facilmente. E o desespero começa aqui dentro, porque falta o conhecimento de Deus e falta a confiança em Deus. O conhecimento e a confiança é tudo para a gente. E se nós confiássemos mais em Deus, nós iríamos ver Deus fazer coisas mais incríveis. E Deus não faz mais porque a gente não confia nele. Por isso é uma batalha muito grande. É só você observar nos cultos de oração que nós temos, ou na igreja, ou por WhatsApp, ou por outra rede social qualquer. Sabe esses cultos que você tem de oração, ou na igreja, ou online? Depende, se você fizer uma análise psicológica e teológica dos pedidos de oração que são feitos, você vai ver que as pessoas não confiam em Deus. E não conhecem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, não faria certos pedidos. Mas isso não quer dizer que ela não possa fazer. Ela pode fazer, mas eu estou dizendo que revela que a pessoa não conhece. Eu já contei uma vez aí na internet, e talvez alguém aqui já viu, quando eu estava num país da América do Sul, um país muito frio. Eu estava numa cidade muito fria, estava 0 grau, quando eu cheguei para fazer uma semana como esta, e os irmãos estavam preocupados porque além de estar frio, estava chovendo.
Então os irmãos ficaram angustiados. Sabe o que eles fizeram naquela cidade? Alugaram um ginásio para 2.000 pessoas. E a nossa igreja naquela cidade não tinha nem 400 pessoas. Era uma igreja pequena e eles, empolgados com a nossa presença e com o projeto, alugaram um ginásio para 2.000 pessoas. Resultado, estava frio e chovendo e eles ficaram angustiados e pensaram, não vem ninguém. Com chuva e com frio, não vem ninguém. Aí os anciãos se reuniram no ginásio, num cantinho, e chamaram a gente para orar. E me convidaram para orar também. Aí eu fui lá orar com eles. Escuta essa história. Aí o ancião, muito preocupado, e uma pessoa responsável, obviamente, ele falou assim, irmãos, temos que orar, porque senão não vem ninguém, olha a chuva, olha o frio. Aí, ok, fizemos um círculo assim de oração, e aí ele começou a dividir os motivos de oração, sabe? Aí ele falava assim, você vai orar pelos adventistas, você vai orar pelos convidados, você vai orar pela transmissão pela TV Novo Tempo, você vai orar pela internet, você vai orar pelos convidados. Cada um tinha um motivo de oração assim. Ele reuniu todos nós e foi dividindo os motivos de oração. Aí quando chegou a minha vez, ele falou assim, e você vai orar para parar de chover. Assim, na lata, assim. Eu falei, eu? Ele, sim. E aí ele não deu muito tempo para falar, para argumentar. Ele já falou, vamos dar as mãos e vamos orar. Aí já fomos dar as mãos para orar. Eu falei, irmão, só um minutinho. Qual que é mesmo o meu motivo? Ele falou, você vai orar para parar de chover. Tá, e por que eu? Você não é o evangelista? Eu falei, sim. Então imagina-se que você tem mais fé que a gente. Então você ora para parar de chover. Tá, e por que eu tenho que orar para parar de chover? Ele falou, porque se não parar de chover, o povo não vem. Olha a cabeça do ser humano. Isso revela que a gente não conhece a Deus. Mas eu tenho que ter cuidado ao lidar com ele, porque ele é um homem de muita fé, e ele tinha boa intenção, e ele estava com o raciocínio na cabeça dele, estava correto. Aí eu disse, então o senhor quer que eu ore para parar a chuva para o povo vir? Ele falou, é isso aí. Eu disse, e que garantia o senhor tem que se parar a chuva, o povo vai estar aqui? Nenhuma. Porque se parar a chuva, a galera pode ir para a pizzaria. Como é que você garante que eles vão estar aqui? Se parar a chuva, o pessoal vai para o restaurante. Se parar a chuva, vai para a balada. Se parar a chuva, vai sair, vai fazer outras coisas. Ou seja, isso aqui é mais uma opção. Não é a única opção delas. Então, como é que você me diz que eu tenho que orar para parar a chuva para o povo estar aqui? Como é que você tem essa certeza? Ele falou assim, não, mas se não parar a chuva, o povo não vem, tem que orar sim. Eu, ok, tá bom. Tá bom, ok. Eu vou orar então. Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu não vou orar para parar a chuva. Pensa numa decepção. Ele me olhou de cima e embaixo. Não falou nada, mas nem precisava falar. Eu li assim no pensamento dele. Que tipo de pregador é você? Isso eu li, né? Ele não falou. Mas fica tranquilo que eu vou orar da maneira certa. E sabe por que eu não vou orar para parar de chover? Porque enquanto a gente ora para parar de chover aqui, tem um agricultor aqui perto, orando para chover. Então, se eu oro aqui e digo, Deus, para a chuva, o agricultor lá fala, Senhor, manda chuva. E aí, amigo, o que Deus vai fazer? Percebe que o nosso pedido não é coerente? Não é coerente. Então vamos ser sinceros com Deus. Não vamos dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Vamos dizer o que nós precisamos. O que nós precisamos? Que as pessoas venham. Agora não vamos dizer, Deus, para vir tem que parar a chuva. Não, Deus é que sabe se tem que parar ou não. Mas nós vamos pedir para Deus o que a gente sabe que tem que ser para nós. Vamos ser honestos com Deus. Aí oramos. Cada um orou. Chegou a minha vez, eu falei assim, Senhor Deus, muito obrigado pela chuva. E muito obrigado pelo frio. E muito obrigado porque vamos iniciar o evangelismo hoje. Senhor, nós estamos com medo. Falei para Deus, estamos com medo. A gente acha que se não parar a chuva o povo não vem. Mas o Senhor é soberano. O Senhor sabe tudo.
Então, eu não vou pedir para o senhor parar a chuva nem o frio. Faça o que o senhor quiser fazer. O senhor é Deus. Nós somos pecadores. Então, eu só vou dizer para o senhor a verdade. A verdade é assim. Nós queremos e precisamos que o povo venha para ouvir a tua palavra. Agora, se vai ser com chuva ou sem chuva, o senhor resolve. Se vai ser com frio ou sem frio, o senhor resolve. O senhor é soberano. Nós só queremos pedir que o senhor traga o povo aqui para ouvir a tua palavra. Pode ser, Senhor? Em nome de Jesus, amém. Aí terminou, todo mundo orou? Rapaz, gente do coral, internautas, quando acabamos de orar, desabou uma chuva. Parece uma coisa. Sabe assim, quando você fala, não, mas não é possível um negócio desse. Mas desabou uma chuva, rapaz. Aí um olhou para a cara do outro e todo mundo olhou para mim. Como quem diz assim, você é o... Eu não sou eu que mando chuva. Mas sabe, é isso que eu estou querendo dizer nessa manhã. Às vezes a gente é complicado, sabe? O nosso pedido de oração é egoísta. Já perceberam isso? Às vezes a gente faz um pedido que é egoísta. Não é um pedido coerente. Isso mostra que a gente não conhece a Deus como deveríamos conhecer. E isso é algo muito sério. Bom, resumindo a história desse país, foi no Chile, tá? Foi no Chile. E foi em Temuco, perto ali das águas termais, ali, uma região muito bonita. E aí, olha o que aconteceu. Choveu a semana inteira. Mas o ginásio de esportes lotou a semana inteira. Sabe por quê? Porque o povo veio para o evento, entrava no nosso salão, a chuva aumentava. Parece que Deus tinha feito um combinado. Assim, não parou de chover nem um dia, mas diminuía um pouco em algum momento, como acontece sempre, aqui também, né? Às vezes chove forte, às vezes chove fraco. Mas lá acontecia o seguinte, diminuía um pouquinho, quando o povo entrava, parecia que Deus falava assim, entrou todo mundo, aí Deus abria a torneira, assim, sabe? Parecia isso. E aí eu entendi, falei, Deus, já entendi o seu esquema já. Quer dizer, já entendi o seu plano já. E aí eu pensei assim, maravilha. E aquele auditório foi o único auditório até hoje que eu pregava que não ficava ninguém lá fora. Porque Deus mandou a chuva. Eu falei, está vendo como Deus é maravilhoso aí? Se não tivesse chuva, o povo estava batendo papo lá fora. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não é assim? Aí com chuva ninguém saía. E outra coisa, todo mundo atento, porque o barulho da chuva atrapalhava. E eu pregando em espanhol, você já sabe, um brasileiro pregando em outro idioma, por mais que você fale bem, não é a mesma coisa. Então, e todo mundo tinha que ficar muito atento, por causa da chuva, por causa do meu espanhol. E eu falei, Deus, o Senhor é demais. Olha o que o Senhor fez. Transformou o problema todo numa grande bênção. É isso. Quem conhece, confia. Quem confia, se entrega. E quem se entrega, descansa nos braços do Pai. Dorme em paz, fica tranquilo, relaxa. Para que esse desespero todo? Por que você está tão ansiosa, irmã? Por que está tão abatida? Por que ficar angustiada assim? Aí você fala, você não sabe o meu problema. Eu não sei mesmo. Mas eu sei quem é Deus. Então, fica tranquilo. Descruza os braços. Relaxa. Você está na casa de Deus. Deus está aqui. Confia nele. Mas são 4 passos. Conhecer, confiar, se entregar e descansar.